No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a vertical Headhunter, aquele estudante de direito que decide trabalhar com recrutamento. E para isso a gente trouxe duas referências do mercado, que são o Renato Sapiro e o Bruno Lourenço. Vão estar conosco, acompanhados das estudantes Amanda e Rafaela. Renato, Bruno, conta pra gente, quando e como vocês decidiram migrar a carreira de vocês de advogados para Hunter? Eu brinco que ninguém escolhe na faculdade ser headhunter. Todo mundo acaba caindo nessa profissão por um acaso. Então, comigo não foi diferente. Eu estava participando de um processo seletivo por uma empresa de recrutamento. Na fase final do processo seletivo, eles falaram: olha, a gente gostou de você, o cliente gostou do projeto, mas a gente acha que você tem que vir trabalhar com a gente. A gente gostou mais de você, né? A gente acha que você tem que vir trabalhar com a gente. Só que eu estava trabalhando na Ernst Young, estava como consultor tributário. Eu falei, não vou para esse mundo de recrutamento, não tem nada a ver comigo. Um ano depois, eu estava participando de um outro processo seletivo para uma outra empresa de recrutamento. Cheguei no final do processo, mesma coisa. Bruno, a gente gostou muito de você e acha que você tem que vir para cá trabalhar como headhunter. E aí, essa hora, eu falei, putz, não é possível. 2 vezes, não dá para desperdiçar. Tem algo que eu não Vai tô bater vendo. a terceira vez, talvez, Tem também, algo né? que eu não tô vendo. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que estavam nesse mercado e eu entendi o que era atrativo para eles estarem conduzindo os processos seletivos, o que eles achavam interessante de entrevistar pessoas. E aí eu comecei a trazer isso para minha realidade. Como eu trabalhava na Ernst Young, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu gostava muito mais das reuniões com os clientes do que estar sentado sozinho no meu laptop escrevendo relatório. E aí eu começava a sentir falta desse contato com as pessoas, dessa comunicação, e eu imaginei que como headhunter eu teria isso. 20 anos depois, eu estou aqui como headhunter, adoro o que eu faço, completamente apaixonado, e era exatamente isso que estava faltando. Então, na verdade, não foi uma opção sua, quer dizer, o mercado te chamou para isso. O mercado me trouxe. Interessante. E você, Renato? E isso é interessante porque a minha história, no final do dia, acaba sendo muito semelhante à do Bruno. Eu estou aqui há 15 anos fazendo isso, também sou apaixonado, mas eu fui por um objetivo diferente. O Bruno, ele foi chamado pela empresa, né? Isso é muito comum quando você vai numa dessas grandes consultorias e elas gostam do teu perfil, elas te convidam para trabalhar lá. Eu estava insatisfeito com a advocacia. Na verdade, desde o começo da faculdade, eu percebi que não era o que eu queria fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu comentei com a minha mãe, e ela falou: não, você vai acabar a tua faculdade, isso no primeiro ano. Ela fala que foi no quinto. Você vai acabar a tua faculdade, né, as mães estão sempre certas, e vai tirar a tua OAB, aí você decide o que você vai fazer. E eu tirei meu OAB, depois fiz até uma pós em Direito Desportivo, que eu queria tentar unir o útil ao agradável, acabou que não deu certo, fiz uma pós em Direito Trabalhista, até que um dia minha mulher voltou de uma entrevista numa grande multinacional também de recrutamento, e falou: poxa, muito interessante, um arquiteto me entrevistou, ela é arquiteta. E eu não conhecia, eu não sabia o que era uma empresa de recrutamento, do porte dessa, né, na época Michael Page que eu fui chamado. E aí eu apliquei para o processo, que aí é diferente do Bruno. O Bruno foi lá participando de processos e chamou atenção. Eu falei: eu quero trabalhar aí, eu quero mudar, né, tentar fazer alguma coisa diferente. E aí passei por uma batelada de 10 entrevistas, processo, sei lá, de 5 meses, e aí eu mudei para outro lado da mesa. Isso agora em outubro vai fazer 15 anos, e também, assim como o Bruno, eu sou apaixonado, porque eu acho que é um dia a dia muito dinâmico. Ao mesmo tempo você está com cliente, você está com candidato, você está com pessoas, que eu acho que esse, é, possivelmente para o Bruno e para mim também, é a grande paixão. Você lidar no dia a dia e diariamente com as pessoas, influir e influenciar na vida delas e das empresas e dos escritórios. Agora, só para que a gente não fique, já que a nossa temporada de podcast vai falar de todas as verticais, então, para a gente também ser realista, o que tem de lado não tão bom? Vocês dois identificaram: eu gosto de fazer reunião com o cliente, eu gosto de estar com pessoas, e isso acontece no dia a dia. Mas tem alguma coisa que incomoda? É o volume de trabalho, é como o mercado percebe, como o candidato às vezes te responsabiliza por um processo seletivo que ele não foi selecionado. O que vocês encontram de dificuldades? Só para ajudar todos os outros nossos episódios e a gente não tem na faculdade todo mundo querendo virar headhunter amanhã, vai. Até para compor, desculpa, até para compor essa pergunta, acho que é uma coisa que me ocorreu aqui também. O mercado de vocês vive
algo parecido com o que a gente vê, de certo modo, na advocacia, que é a questão da precificação? Como é que vocês, como é que o mercado de vocês vive hoje em dia isso? Essa dificuldade ou essa mercantilização muito forte? Como é que vocês enxergam isso? Respondendo primeiro a do Marcelo, eu acho que, como qualquer profissão, você tem pontos positivos e pontos não tão positivos, pontos negativos. Mas imagina que para um processo seletivo, a cada sim que você diz para a pessoa que foi contratada, você tem 5 nãos, É 6 verdade. nãos. Então você tem que lidar com a frustração das pessoas o tempo inteiro. Por mais que o critério de decisão final não esteja em nossas mãos, a gente é responsável por aquele processo seletivo. Então, quem comunica o candidato que ele não foi aprovado somos nós. Então, o dia inteiro, você encontra um momento de alegria de uma pessoa, que é um momento muito importante, e você tem outros 5 momentos super importantes, que são as negativas. Então, lidar com esse tipo de frustração não é tão positivo, é do business. Uhum. A gente sabe como fazer, mas infelizmente não é do mais agradável de se fazer. Agora, assim como outras carreiras, a gente tem um problema que recrutamento não é uma ciência exata. Às vezes você encontra um candidato que você acha que tem tudo a ver para a vaga, que faz total sentido, ele chega no final do processo seletivo e ele é um ser humano, ele pode dizer não. Ele pode falar que não quer mais aquela empresa. E aí você tem que lidar com a frustração do cliente. Já não é Uhum. mais do candidato, porque o cliente vai te questionar que, poxa, você indicou aquela pessoa, ela estava dentro do perfil, passou por 5 etapas diferentes, acionou a matriz, e no final do processo, às vezes por uma questão financeira, às vezes por uma questão de localização, são seres humanos. Eles declinam do projeto. Então, além da frustração dos candidatos, a gente tem que lidar com a frustração dos clientes. Então, acontece. Deixa eu só completar essa pergunta, tanto que isso é algo que a gente tem sentido nas contratações em pós-pandemia. Tá? Tem acontecido com vocês também o fato da pessoa avançar no processo seletivo, ser aprovada no processo seletivo, ser contratada e depois ela dá ok e depois ela desiste? Vocês têm vivido, vocês têm enfrentado isso? Porque pós-pandemia eu tenho visto isso com mais frequência, com mais recorrência. E tem um motivo para isso acontecer. Durante a pandemia, como é que você trocava de emprego? Você estava em casa, sozinho, com a sua família, e você não ia para o escritório. Para trocar de emprego, você só mudava o notebook. Você recebia o notebook pelo correio, devolvia o outro, não tinha nem crachá, mudava o e-mail, mudava as planilhas, você estava de emprego novo. Então ficou muito fácil você dizer para um empregador que você não queria mais trabalhar com ele. Pós-pandemia, você continua indo para o escritório, mas aquele comprometimento que a gente via antigamente diminuiu. Hoje é uma luta para um candidato aceitar um projeto presencial. 99% dos candidatos querem projetos híbridos. Poucos ainda querem 100% home office, mas eles querem o híbrido. Então eu sinto que aquele comprometimento, aquele contato direto com o chefe, aquela relação de confiança, acabou diminuindo. E a demanda aumentou. Então hoje, você não precisa ficar num lugar que você não está feliz, que você por algum motivo não está avançando na carreira. Você tem N possibilidades de mudar e fazer isso acontecer. Então, infelizmente, acaba sendo mais fácil. Mas minha dúvida é por que que aceita. Não sei se vocês têm enfrentado, a pessoa aceita, dá ok, fala ok, segunda-feira eu começo. Aí na sexta-feira, antes, ou na segunda mesmo, a pessoa não desistiu. Não, assim, de novo, você via muito pouco isso antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Ó, não é algo frequente, mas passou a se tornar mais recorrente. E esse fenômeno é que eu não consigo entender ainda o motivo. Até nas redes, né, no LinkedIn, eu vi um Hunter postando isso, dizendo, olha, normalizaram essa situação. Se tornou comum. Eu falei, bom, pelo menos é comigo que só está acontecendo. Isso está acontecendo no mercado. Isso é muito em decorrência do que o Bruno trouxe. Você tem muita demanda, é fácil participar de processo seletivo. Porque boa parte dos processos você toca ele online inteiro. Talvez uma etapa final você vai presenciar no escritório ou na empresa. E às vezes a pessoa aceita a proposta e aí ela recebe uma outra proposta que ela entende que é mais atrativa. Então às vezes ela declina 2 dias antes, às vezes ela declina no dia, às vezes ela vai na primeira semana, na segunda ela declina. Então, graças a Deus a gente vê isso com pouca recorrência na consultoria. Mas acontece e acontece por conta disso. Demanda e procura. Lei da oferta e da procura. Você tem muitas opções, opções interessantes, e na medida que aquele candidato aceitou para segurar, para garantir que talvez não fosse 100% o que ele queria,
quando aparece algo que ele queria, ele aceita, ele não tem amarras, não tem comprometimento, como o Bruno falou, e ele simplesmente se desliga e vai para o novo escritório, para a nova empresa. Ô, Renato, eu vou pedir para você voltar na pergunta anterior, para você falar dos senões que você encontra na carreira, importante para o público que está nos assistindo. E aí eu vou fazer um gancho da resposta do Bruno e pedir para você comentar também, que ele falou, a cada 5 eu dou 5 negativas, e tenho que lidar com 5 frustrações. Fala daquele candidato que ele acha que ele é o perfil ideal para toda a vaga. Como é que você lida, como é que você traz a sua percepção, que é uma percepção fundada na tua experiência, no conhecimento do cliente, qual a delicadeza, o tato que a carreira demanda de você para você falar para alguém, viu? Você é bom, mas você não é tão bom, ou você não é tão bom para esta vaga especificamente. Eu acho que o recrutamento, ele é uma montanha-russa. Altos e baixos. Então, um dia você está em cima, outro dia você está embaixo, no mesmo dia você está em cima e embaixo. Então, às vezes você tem certeza que é um candidato que vai dar certo e a empresa não gosta, o escritório não gosta. Às vezes tem certeza que não vai dar certo e encaixa. Então a gente tem notícias positivas e negativas o dia inteiro. Tem que dar negativa para o candidato, tem que dar negativa às vezes para a empresa, e realmente existe uma frustração, e normalmente quando existe uma frustração existe um culpado. E aí o culpado, possivelmente é a consultoria. O processo seletivo é sempre uma linha muito tênue, eu sempre brinco. Às vezes faz um processo seletivo que não é dos melhores. Não é, acontece, mas contratou a pessoa. Você é o gênio da lâmpada, você resolveu o problema. E às vezes você toca um processo brilhante, você acha 5, 6 candidatos dentro, não fecha. Teu processo seletivo não foi bom. Então, eu diria que o senão do recrutamento, o principal senão é essa montanha-russa, é lidar com as frustrações do cliente, dos candidatos, e com essa linha tênue. Agora, para você dar o feedback negativo para um candidato, para uma empresa, ou especialmente o feedback para um candidato que insiste muito, tem que ter tato. Tem que ser verdadeiro. Acho que isso é o mais importante de tudo. Não é falar que ele não é bom ou que ele é bom. Você não tem o perfil para essa posição por os motivos A, B e C. Mas eu tenho um outro projeto aqui, ou eu tenho um outro cliente que pode te interessar, ou vamos ficar em contato pensando em futuros projetos. Sempre que eu apresento um projeto para um candidato, eu falo, olha, tomara que dê certo. Mas se não der, a gente está em contato para projetos futuros. Tem alguns candidatos que gostam de insistir, que aplicam em todas as vagas, e a gente tem que ter tato e paciência, né? Porque, enfim, é uma pessoa, um ser humano, às vezes ele está num momento de dificuldade, quer se colocar É, de qualquer jeito, né? Então a gente tem que falar com verdade, transparência e com tato. às vezes eles encontram em vocês o caminho para uma solução de um problema muito grande que eles estão passando, ou de um trabalho que eles desgostam muito, ou da falta do trabalho e a necessidade de pagar as contas. Então, realmente, tem um lado pesado, que tem o lado bom do sim, mas tem um lado pesado, às vezes, de você falar, ainda não foi dessa vez, né? Vou puxar aqui o gancho sobre recrutamento, principalmente para o Renato, que comentou sobre a área da arquitetura, que agora a gente quer falar um pouco mais sobre o jurídico, que como estudantes é algo que nos interessa também saber. Tem alguma especificidade para recrutamento na área jurídica? Todo recrutamento tem a sua especificidade. Quando você fala de jurídico, é um tipo de demanda. Quando você fala de arquitetura, quando você fala de finanças, quando você fala de administração, de marketing, cada área vai ter a sua especificidade. Por isso que eu acho que uma grande vantagem é o recrutador, como eu e o Bruno, ter a formação jurídica. Porque você fala a mesma linguagem. Eu sou um tributarista, definitivamente eu não sou, diferente do Bruno. Mas eu consigo me comunicar com o candidato, perguntar se ele faz diretos, indiretos, se é IR, se é ICMS, cível, trabalhista. Então, eu entendo que dentro do recrutamento, você ter a formação jurídica, não precisa necessariamente ter, mas eu entendo que é um grande diferencial devido às suas especificidades. E quando você pensar no recrutamento, quando você pensar no recrutamento de empresa, eu vou até deixar o Bruno falar um pouco mais, mas quando você pensar no recrutamento de escritório de advocacia, você vai ter diversas especificidades ainda mais fortes por conta de ser escritório de advocacia. É um nicho dentro do mercado jurídico. A empresa, ela vai ter área jurídica, mas ela vai ter várias outras áreas, então você consegue mais ou menos equilibrar, você tem mais flexibilidade. Depois se eu tiver errado, mas eu entendo que o escritório é mais quadradinho. Então, essas especificidades do recrutamento jurídico vêm da formação do profissional e da exigência do perfil do profissional tão específico. Você me lembrou um comentário que eu ouvi de um headhunter, meu cunhado, que vocês sabem quem é, que cada pós que eu entrava,
ele falava para mim, ele na minha área, a pós-graduação é fazer entrevista com o candidato, é fazer entrevista com o cliente. Então você falou da formação na área para a qual você está recrutando, mas a experiência que vocês têm também, depois de mais de 10 anos atuando, certamente vale algumas pós-graduações para aprender a ter esse tato com as pessoas e talvez o que você disse da empresa, do recrutamento da empresa ser mais padrão, porque ela está recrutando para diversas áreas. O escritório é um caso à parte e talvez você tenha que agradar mais sócios do escritório do que de repente uma diretora de RH e um gestor daquela vaga específica. Eu me lembro de fazer processo seletivo via uma empresa de recrutamento para um escritório de advocacia que eu tive que falar com todos os sócios. E eu pensava, invariavelmente alguém não vai gostar de mim. Não tem como. De tanta gente, quanto mais gente eu falar, maior a chance de alguém não gostar. E aí acho que é um desafio também para vocês como consultoria. Bruno, quer comentar a resposta do Renato e a pergunta Eu da acho Amanda? que o Renato está completamente correto. Quando a gente recebe uma demanda de um projeto de recrutamento, a empresa já tem bem desenhado o que ela quer e o que ela precisa. E tem um ponto que para a gente é super importante, é entender o DNA daquela empresa. Que tipo de profissional funciona para aquele departamento jurídico, para aquela empresa, para não destoar dos outros profissionais que estão lá dentro. Um exemplo claro disso. Por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia que as pessoas não têm formalidade nenhuma. Realmente as pessoas podem ir vestidas como elas quiserem e o ambiente de trabalho é extremamente friendly. Se eu trago um profissional extremamente formal, a gente brinca, né, dentro da caixinha, para uma empresa como essa, ele não vai conseguir se adaptar tão fácil. Ele vai estranhar um pouco. Uma vez eu tive um caso de um candidato que ele me ligou e falou assim, Bruno, eu perguntei, você está gostando da empresa? Como é que tem sido essa primeira semana? Ele, Bruno, é incrível, mas tem algumas pessoas daqui que têm cabelo azul. Eu nunca tinha visto isso na outra empresa. Eu falei, é. Então você vê que existem empresas com DNAs próprios e você tem que encontrar, tá aí a sensibilidade do Headhunter, é você encontrar tanto a parte técnica quanto a comportamental que faz sentido para aquela companhia. Isso entra muito nas soft skills ou human skills. É, porque o técnico você vai encontrar muito mais fácil, né? E eu brinco, você falou de conectar o fit cultural. Não adianta você achar o Rui Barbosa, o Pontes de Miranda, o cara número um do contencioso, ultra estratégico, e colocar num ambiente que ele não vai se adaptar, porque você não vai conseguir extrair o que ele tem de melhor. Então eu diria que cada mercado tem a sua especificidade, mas o mercado jurídico demanda conhecimento técnico, por isso a formação pregressa no mundo jurídico, na formação jurídica, e você entender o mercado em si, como os escritórios funcionam, como as empresas funcionam, como aquele escritório funciona. Senão, você não vai conseguir entregar o teu trabalho da melhor forma. Trazendo um assunto um pouquinho mais para a área de tecnologia, eu gostaria de entender também como que a inteligência artificial e as redes sociais, tendo em vista que as redes sociais têm muita influência hoje em dia, o LinkedIn principalmente, como isso pode impactar na atuação profissional da área de vocês, né? Deixa eu dar um passo atrás. Vocês entraram, né, no mercado que não tinha nada disso. Então conta como é que como é que foi essa evolução até chegar onde a gente está hoje. Como é que era lá atrás e como é hoje isso. E aí respondendo, claro, a pergunta da Rafa, como é que hoje isso tá impactando. Eu brinco que depois de tanto tempo nesse mercado, quase 20 anos já como Headhunter, eu sou da época que a gente recebia ainda currículo físico no escritório. Então, tinham arquivos com currículos físicos das pessoas e a gente consultava, além do LinkedIn, além de outras plataformas. Mas existia o currículo físico. Eu acho que com a vinda da tecnologia, isso facilitou muito. O LinkedIn é uma ferramenta para a gente incrível, mas ela é uma ferramenta para você entrar em contato com a pessoa. Ponto. Para ver o que é de verdade. Para você depois vir para uma entrevista e entender o que é de verdade, porque o papel aceita tudo. Então a pessoa pode, eu conheço profissionais que escrevem maravilhosamente bem, você olha o perfil dessa pessoa no LinkedIn, é incrível, mas para determinadas vagas não faz sentido. Faz sentido para outras. Então, o LinkedIn é uma ótima ferramenta, mas não substitui. Ainda não encontrei uma solução de inteligência artificial que fale assim, essa realmente vai substituir o papel do Headhunter, porque tem a sensibilidade. E, não sei se vocês têm acompanhado, mas muitos candidatos têm reclamado da resposta negativa automática. Então você faz um processo seletivo e do nada
você recebe um e-mail te agradecendo a participação. E às vezes você investiu 5 dias da sua vida, apresentou um business case para o cliente e do nada vem uma resposta dizendo que você foi eliminado do processo seletivo. Então falta ainda um pouco do contato humano. Eu não consegui encontrar algo que faça esse mix. Mas, em termos do dia a dia de um headhunter, a inteligência artificial ajuda e muito. Hoje a gente tem alguns aplicativos, por exemplo, que conseguem trazer a transcrição de uma entrevista. Essa simples ferramenta me economiza por dia 1 hora e meia. Porque imagina que no final de cada entrevista eu faço um relatório. O fato de já ter a transcrição, eu já tenho meio caminho andado. Então me ajuda muito e me economiza tranquilamente 1 hora e meia por dia. Então, eu acho que as ferramentas estão aí e mudou muito no nosso formato de trabalhar, mas é só uma ferramenta. Ainda não consegue substituir. Desculpa. Pode continuar. Só para puxar um gancho nisso, inclusive até em relação a feedbacks, né? Eu já participei de muitos processos seletivos que eu não fiquei sem entender o do porquê não ter sido aprovada. Até mesmo para você entender se você era realmente um perfil para aquela vaga, ou entender o que você poderia ter melhorado no processo seletivo. E eu acho que essa questão da inteligência artificial, ela tem tirado esse quesito dos feedbacks, e isso até pode prejudicar a imagem da empresa, né? Eu vejo nesse sentido, não sei se é exatamente isso. Não, eu concordo com o Bruno, e eu acho que tem. Por que que eu não acho, a gente vai falar mais à frente, que a profissão do advogado vai acabar? Também não acho que a profissão do headhunter vai advogar, porque tem um quê humano, que a máquina não vai substituir. Então, se a gente não utilizar as ferramentas que estão aí disponíveis, aí é um problema nosso e nós vamos nos prejudicar. Mas se a gente utilizar o que está disponível, e o Bruno trouxe um exemplo excelente, não é só uma economia de tempo, é você estar ainda mais atento à entrevista. Você não precisa ficar anotando, né? Uhum. Você presta, a gente já prestava 100% de atenção, agora é 110%, porque a máquina está transcrevendo, vai passar o relatório, e aí você vai, claro, né, aproveitar o que já foi feito, fazer ajustes e preparar um relatório final. Mas fato é que isso economiza tempo, isso ajuda e você consegue ficar totalmente focado. Eu lembro quando eu entrei lá atrás, nesse mundo do Headhunter, é, a minha gestora ela falou, então, você já tem um LinkedIn? O quê? O que é LinkedIn? Eu não sabia o que era, né? Então, falando um pouco de evolução, eu lembro que lá no começo era difícil fazer a busca pelo LinkedIn, porque a maioria das pessoas não tinha. Hoje é o contrário. Como assim? Você não tem LinkedIn? Não, não estou buscando, mas ninguém falou de buscar alguma coisa. Você tem que ter LinkedIn. Então, hoje é o oposto. Então, você vê uma evolução grande desse aspecto. As pessoas realmente têm os seus perfis, porque é importante. Eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Não é sobre procurar, né? E você não está procurando agora, mas pode ser que lá na frente você procure. Então, você precisa ter um perfil ativo, sem dúvida, no LinkedIn. Deixa eu contar a história do LinkedIn, que pra mim foi uma das mais sui generis que eu vivi. Uma vez o LinkedIn entrou em contato comigo e falou: vem aqui, quero fazer uma reunião com vocês. Eu falei, poxa, esses caras querem me contratar como advogado, né? É, Eu falei, legal, fui lá no LinkedIn. Aí cheguei lá, entrei, tinha uma tela assim, bem-vindo, Thiago Veze, Veze Laporte. Não, o que tá acontecendo aqui, né? Aí, em resumo, o LinkedIn chegou lá, nessa reunião, era o pessoal de vendas do LinkedIn. Para me vender o LinkedIn, falou, não, e tentando me apresentar o LinkedIn. Mas super humildes, assim, ó, você conhece o LinkedIn, você conhece? Nossa, falei, gente, quem não conhece o LinkedIn, isso não tô falando lá de trás, não agora, sim. não tem muitos anos isso. Eu falei, não, eu conheço muito bem o LinkedIn. É, e aí ela me apresentou a ferramenta que eu de fato até aquele momento eu desconhecia, que foi o maior, talvez um dos maiores choques de realidade de rede social, ah, capturando, né, os dados ali que nós inserimos e coletando de maneira legítima, porque a gente dá todos os aceites, mas depois a ferramenta de venda deles e o que eles te entregam de dados que você consegue através dessa ferramenta, para mim, mas assim, me destampou os olhos de uma maneira que eu falei, meu Deus, estamos todos lá no LinkedIn o tempo inteiro postando coisas, dizendo, porque lá a gente tenta ser um, né, colocar Perfeito. o perfeito ali dentro. Você vai colocando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E de repente o LinkedIn coleta tudo aquilo, te dá e fala, ó, agora você vai atrás dessa pessoa, baseado naquilo que você está procurando, e aí você consegue, dentro de uma perspectiva, claro, não tão precisa assim, dizer, olha, eu quero uma pessoa
formada nessa faculdade, desse jeito, com esse perfil, e você consegue achar exatamente aquilo que você está buscando dentro da ferramenta do LinkedIn. Que para mim juro, foi um estampar de olho assim, que eu falei, meu Deus, a gente está lá o tempo inteiro fazendo isso, sem se dar conta que o LinkedIn, de novo, legitimamente, vai pegar e vai vender uma ferramenta que funciona muito. Então, visualizei isso. E outra coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: você falou de IA na hora de fazer a transcrição de uma entrevista e tudo mais. A gente no escritório, a gente usa uma IA já há alguns anos, inclusive, na hora da atração. Então a gente coloca lá na nossa plataforma uma base de perguntas. O DNA que o Renato falava. A gente tenta nutrir a ferramenta com o nosso DNA. Legal. Quais são as respostas que quem fica no escritório e tem o nosso DNA daria para tais perguntas? Então, E isso a gente usa com IA também com parcimônia, porque, de novo, a gente não sabe ali, não é que a gente não sabe, a gente até apura, mas a gente tem um cuidado também de não ficar tão preso a essa resposta, mas a gente usa assim como algum critério do escritório de retorno. Então a pessoa responde e a partir dali, aquelas que têm o maior fit cultural, com o escritório, de ideias, a gente tenta classificá-la. Vocês usam alguma coisa parecida com isso ou vocês vocês não estão usando essa ferramenta ainda dentro da busca de vocês? a gente tem algumas ferramentas no escritório, como por exemplo, testes de assessment, linkados já direto no processo seletivo através de algumas perguntas. Ele alimenta e você tem um perfil comportamental daquele profissional e se bate aquele perfil com o que você tem de informações da empresa. Ajuda, mas eu ainda não acho que é preciso ao ponto de você eliminar ou promover um candidato para a próxima etapa só por conta daquelas informações. Falta ainda a percepção. Você pode ter duas pessoas que gostam da mesma coisa, só que elas são completamente diferentes. Só que quando você pergunta se você gosta daquilo, os dois respondem iguais. Sim, mas e o resto? Então, tem coisas que só em sala de entrevista que você consegue extrair do candidato. Se fosse só por conta do papel, muita gente estaria aprovada no processo seletivo. Então, falta ainda um pouco do contato humano. Por isso que a ferramenta é ótima, ela ajuda, mas ela é só um instrumento. Aqueles testes comportamentais vocês fazem, tipo, sabe aquela história que deixa os copos em cima da mesa, depois a pessoa vai recolher? Vocês fazem esse tipo de coisa ou não? Não, a gente, para quase todos os processos seletivos, a gente aplica um teste comportamental e a gente apresenta ao nosso cliente, mas a gente sempre faz o disclaimer. Ó, isso aqui é um teste, é uma inteligência. Vão ter aqui respostas que vão trazer frases de efeito pelo bem e pelo mal. Nem é o bem, nem é o mal. Você tem que olhar no conjunto. O teste comportamental ele é super interessante e é mais uma ferramenta para a gente utilizar, mas não para você isolar e olhar só. Se você olhar, ou você vai se encantar ou você vai se assustar, e não é nenhum nem outro. A gente, na Sapiro, também dentro da nossa plataforma, no processo, a pessoa responde algumas perguntas para ela aplicar no processo seletivo. Só que isso não elimina ela. Aquelas pessoas que responderam o que a gente espera passam para uma etapa, as demais não passam, mas continuam lá. Então a gente tem a oportunidade, às vezes, de conversar com essas pessoas e mudar um pouco a percepção. E mesmo as pessoas que passaram, também não significa que elas vão ser contratadas. É o que o Bruno trouxe. Você precisa conversar, você precisa conhecer, elas têm características, por mais que as respostas tenham sido parecidas, características diferentes, anseios diferentes, objetivos diferentes. Por isso, a figura do Headhunter, ela é muito importante para você fazer essa peneira. A ferramenta é muito positiva, ajuda muito. Nossa, em 15 anos mudou muita coisa e ajuda muito. Mas não é o que vai resolver a vida do escritório da empresa, certamente. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em tecnologia. Bom, a gente citou aqui o LinkedIn, que ele normalmente é a plataforma mais usada para quando a gente quer se valorizar, quando a gente quer colocar coisas mais relacionadas a trabalho, enfim. Mas em relação às redes sociais, por exemplo, um Instagram, um TikTok, isso é olhado, isso é levado em consideração e como isso pode ser prejudicial na hora de demonstrar a sua imagem nas redes sociais em relação ao mercado jurídico? Hoje, independentemente da pessoa ser aprovada ou não no processo seletivo, todo mundo tem contato com as redes sociais dessa pessoa. O problema é que elas concentram tudo do ponto de vista profissional no LinkedIn, então é aquilo que a gente brincou do candidato perfeito, profissional perfeito, e eles têm o real life no Instagram, muitas vezes. E às vezes isso dá problema.
A gente já viu situações lá no escritório que o profissional entrou para trabalhar na empresa, começou no dia a dia e aí começou a adicionar as pessoas da equipe, os pares, enfim, e começaram a reclamar que as postagens dessa pessoa eram inapropriadas, eram indevidas, né, que não faziam sentido com aquilo que a gente conversou sobre o DNA da companhia. Então, muitas vezes, o CNPJ e o CPF se misturam. Então, não falo para você ser o profissional perfeito no Instagram, mas você tem que ter um parâmetro de que as pessoas vão olhar aquilo e vão tirar, vão ter impressões sobre você, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Então, tem que ter cuidado. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Você falou do pós, e muitas vezes a empresa e o escritório elas conseguem ter acesso antes de concluir o processo. Então, uma pessoa que está dentro da parte técnica, comportamental, demonstrou ter perfil, mas quando eles tiveram acesso a TikTok, Instagram, Facebook, eles perceberam que tinham postagens ali, vamos dizer, polêmicas. Então, o que eu sempre falo é: evita fazer postagens sobre religião, sobre política, sobre futebol não vou falar, né? Porque, enfim, no final é uma grande brincadeira. Como diria Milton Neves, é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Mas temas polêmicos e que podem gerar algum tipo de incômodo, evitem. Porque, de alguma maneira, a empresa ou o escritório eles vão chegar, ou antes ou depois, e você vai se prejudicar de uma maneira ou de outra. Deixa eu também mudar de assunto para entender de vocês o seguinte: quais as áreas hoje do direito mais valorizadas? Por onde a gente está passando nesse momento? Quer começar? Boa, eu vou trazer aqui um overview. Você tem as vagas clássicas, né, os projetos clássicos, a gente fala um pouco mais para frente, e você tem as vagas que estão demandando mais. Por que elas demandam mais? Pelo momento de país, pelo momento de mundo, pelo momento de economia. Mas eu diria que mais do que áreas, que eu vejo que está demandando, claro, o tributário demandando muito por conta da reforma tributária, o contencioso RJ por conta do momento econômico, mas eu vou chamar aqui a atenção não é para áreas, é para mercados. Tem mercados que têm demandado muito por conta de alterações de legislação, por conta do momento do país. Por exemplo, infraestrutura. É uma área que tem demandado demais. Dentro de infraestrutura, você pensa em oil and gas, você pensa na parte de energia, impressionante o volume de posições na área de energia. A área de seguros, um mercado que mudou completamente. Você tem a parte de seguros que eles chamam de insurtech, é seguros atrelados à tecnologia. Então, essas são áreas que passaram a demandar muito. E aí são áreas que a gente chama de mercado. E você tem muito a parte de tecnologia, que aí é bem amplo, você pode envolver uma série de áreas embaixo, mas o mercado de tecnologia também é um mercado que tem demandado bastante. Então, mais do que áreas específicas que a gente pode adentrar se vocês quiserem, eu diria que mercados estão demandando mais. E tem um fator muito interessante que alguns escritórios começaram a fazer, que é muito comum fora. Dentro dos escritórios, eles montam a área que vai atender o mercado de tecnologia, o mercado de energia, o mercado de infraestrutura. E eles têm todas as áreas tradicionais do direito dentro dessa grande área. Então você vai ter o contencioso, você vai ter o trabalhista, você vai ter o civil societário, que só atendem esse mercado, né? Todos os escritórios fazem isso? Não. Você tem alguns grandes escritórios que têm algumas áreas específicas, alguns escritórios, boutiques que montaram para atender determinado mercado, mas é uma possível tendência quando a gente pensa na alta demanda de alguns mercados. Entendi, quer dizer, se o escritório muda a formatação de ter uma área trabalhista, societária, específica, né? Áreas estanques, Área jurídica para ter área de negócio com todos os técnicos jurídicos, né? voltada para aquele segmento de mercado, para aquele mercado específico. Aí você tem dois exemplos. Você tem o escritório boutique, que é 100% assim, Uhum. e você tem o escritório grande, que tem uma área que atende tecnologia, e tem todas as áreas embaixo. Mas ele continua tendo as áreas tradicionais para atender outros mercados. Então você tem a área societária, trabalhista, civil, que vai atender qualquer coisa. Mas para a área, por exemplo, de tecnologia, é só essa equipe multidisciplinar aqui. Brunão, você quer complementar para a gente? Renato foi brilhante, realmente a demanda que a gente vem tendo, pelo menos lá no escritório na Vitor e tanto na Lazo, nesses setores que ele falou, tem crescido muito, muito desde o início do ano, mas é reflexo da economia. Hoje, se a gente olhar para o setor de educação versus o que era 2, 3 anos atrás, diminuiu muito. A infraestrutura aumentou bastante. Então, o mercado de recrutamento ele é o primeiro sinal da economia. A gente para antes, então quando começam a ter poucas vagas ou nenhuma vaga, é porque algo vai estourar, só que também nós somos os primeiros a retomar.
qualquer sinal de melhora, a gente começa a ver um volume maior de posições. Então, o headhunter, o recrutamento em si, é um ótimo termômetro da economia. E eu vou além. Não é só o recrutamento jurídico, porque a primeira coisa que estoura é no jurídico. Então, dentro do recrutamento, o primeiro que sabe, recrutamento Diretor jurídico. jurídico. Então a gente acaba realmente tendo uma percepção de para onde vai o mercado, partindo do volume de vagas que a gente tem em determinadas áreas. Tiago perguntou das áreas que estão mais em evidência. Então agora eu vou voltar a falar do candidato. Currículo ou perfil? Se tiver que escolher um dos dois como critério de desempate, qual prevalece? E quais são as características mais valorizadas no mercado jurídico para os nossos estudantes perseguirem? Currículo ou perfil? Inglês. Impressionante como hoje em dia o inglês ainda é uma barreira, só que ele virou uma barreira e um critério de seleção muito específico. Hoje eu tenho um processo de nível de diretoria, vice-presidência em empresa, que quem ganha não é o melhor candidato, é quem tem o melhor inglês. Porque conseguiu transmitir a credibilidade necessária para a matriz, mesmo ele não tendo toda a experiência que o outro candidato deveria ter. Mas quem tem o melhor inglês leva. Então, assim, é um mix, tanto o perfil quanto a experiência. Mas se eu tivesse que escolher hoje, eu diria que a experiência ainda fala mais alto, porque hoje, quando vem um processo seletivo, além dos pré-requisitos técnicos que são necessários, a empresa passa também que tipo de experiência aquele candidato deve ter vivido para o momento que a empresa está. Então, hoje, esse mix é importante, mas a experiência eu elenco como um grau a Renato, mais. antes de você responder também, eu vou só fazer um comentário para o Bruno, que eu acho que é muito para os estudantes ouvirem também. Outro dia, eu vi uma postagem de um candidato perfeito, como somos no LinkedIn, que ele falava: hoje eu encerro o ciclo, aprendi muito, fiz amigos, saio outra pessoa. Assim, um texto longo, emotivo, fundamentado. E aí na conclusão era: obrigado por estes 6 meses. Aí eu pensei, poxa, na minha época os ciclos tinham 5 anos. Hoje em dia a pessoa fica 6 meses numa empresa e ela acha que ela já cumpriu um ciclo ali dentro. Então, quando você fala de que a experiência é tão relevante, talvez valha um alerta para quem está entrando no mercado que fazer 6 meses alguma coisa não vai contar como experiência. Você fazer 2 anos, 3 anos alguma coisa, depois 5 anos outra coisa, depois 3 anos outra coisa, aí você tem experiência nesses segmentos. Mas se você ficar só em ciclos tão curtos, no final você não é especialista ou não conhece nenhum assunto a fundo, e também você é olhado como aquele candidato que, bom, eu sou o próximo semestre dele. Mas vai lá, Renato. Deixa eu só completar essa parte do Marcelo, até para que você responda uma pergunta para mim também, que é bem na linha dele. Para vocês olham isso, quer dizer, isso é um fator, essa história do candidato, que é algo que me chama. Sempre quando eu vou entrevistar, eu olho para isso. Vocês também olham, é um problema? Pessoa que vai trocando muito de empresa, de escritório. Solidez é fundamental. Se o cara passa 5 anos num lugar, 6 meses em outro, 4 anos no outro, 3 anos no outro, foi algo que aconteceu pontualmente. Se acontece sempre, a chance de acontecer com você, caso você contrate, é enorme. Eu tenho um cliente que prefere, se tiver que escolher entre faculdade de primeira linha, com um perfil sem solidez, e a faculdade ali da esquina, mas com solidez, esse cara, faculdade da esquina com solidez. Porque isso fala muito sobre o perfil e responde também a pergunta que vocês falaram de currículo ou perfil. Eu vou ler aqui essa pergunta como técnico, que seria o currículo, perfil, que é o perfil comportamental, soft skills. Eu acho que é uma combinação dos dois. Mas se eu tivesse que escolher hoje, eu acho que soft skills, porque o técnico você aprende. Pode demorar mais ou menos, depende do nível, né? Se você fala de uma posição de diretoria, tem que ter o inglês, ponto, não tem como não ter. Mas para determinadas funções você tem uma curva de aprendizado técnica. E quando você chega numa determinada idade, para você mudar a tua característica comportamental, é muito raro. Então, se eu tivesse, é um mix, tá? Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu iria para esse caminho, que é um pouco do que trata da solidez. Incluindo um pouquinho nesse sentido, vocês falaram sobre experiência, e como é importante a experiência para o currículo.
E as pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho? Quais são as experiências importantes para colocar? Porque, por exemplo, a gente vai começar a estagiar o ano que vem, e é interessante, né? Porque a gente não tem uma experiência, a maioria não tem uma experiência profissional, assim, são mais entidades, e tudo voltado para essas áreas. E quais são as experiências que vocês buscam num candidato que está entrando no mercado de trabalho? Eu, quando a gente analisa quem é o potencial para aquela vaga, a parte de experiência conta. Mas para quem está entrando nas carreiras, na carreira jurídica, para mim é muito importante os estágios. Então, quais estágios essa pessoa fez, independentemente da bandeira que ela tenha feito, é qual foi a atividade dela. A que tipo de problemas e situações ela foi exposta para poder ganhar o conhecimento, para poder começar a trabalhar num outro lugar. Então, o quanto antes vocês puderem se movimentar para ir para os estágios, melhor. E às vezes, hoje, na minha época, você tinha os estágios, você entrava num escritório e ficava a faculdade inteira naquele escritório. Hoje em dia não é mais assim, você tem programas menores de curso de férias, você tem programas de 1 ano, short assignment, então você tem outras modalidades. E para mim o importante é quais foram os problemas que você lidou naquele dia a dia, o que você aprendeu. Independentemente de ter sido no trabalhista, no previdenciário, no tributário, em M&A, você pode vir a trabalhar em outra área, mas quais foram os problemas e que tipos de cliente você lidou durante aquele estágio? E aí, Bruno, me faz pensar, lembrando, quando nós estávamos juntos na faculdade, quando abria um processo seletivo de uma grande empresa, todo mundo se interessava, porque já pensou eu começar minha carreira nessa grande Sim. empresa? Mas hoje, sendo quem contrata, eu enxergo que às vezes alguém que passou numa empresa muito grande, qual era o seu papel lá? Apertar parafuso. Eu só apertava o parafuso número 3. E alguém que, de repente, passou por um estágio numa empresa menor, qual era seu papel? Eu arrumava o motor inteiro, porque eram eu e mais 2 pessoas lá. Então, eu acho que essa pode também ser uma sugestão para quem quer ingressar no mercado, de não desmerecer, você falou de bandeira, de não desmerecer bandeiras menores. Porque às vezes uma bandeira muito grande, ela não vai te dar um repertório de problemas que você solucionou ao longo da tua estada lá. E tem um ponto relevante aqui. Antigamente eu tinha uma visão diferente. Até quando eu fiz estágio. Estágio você tem que entrar e ficar e tentar efetivação e ponto. Hoje em dia é um pouco diferente. O estágio serve para você testar. Você entrou na faculdade, você não sabe exatamente para que caminho seguir. Então faz ali estágio de férias na área trabalhista, tenta mudar para a área civil, aí vai no outro escritório, faz o tributário. O estágio ele serve para isso. Claro, quanto antes dentro do próprio estágio você conseguir identificar o que você quer, para você ter mais solidez, né, eventualmente ser efetivado no teu escritório, ou ir para uma outra estrutura melhor. Mas o estágio é uma época de teste, é para você se conhecer. Depois você vai trilhar toda uma carreira para frente, e aí para você ter solidez, você precisa saber o que você quer. Até para conectar naquilo que a gente estava falando, acho que é isso mesmo. Eu falava muito isso quando eu estava na faculdade. A hora de experimentar, de ficar pulando, que ninguém vai te julgar porque você pulou de um lugar para o outro, é no estágio. Que a resposta é pronta nesse sentido. Olha, eu estava experimentando. Era o meu momento de experimentar. Depois que você se forma, você tem uma dificuldade maior, porque você começa uma carreira numa área, fica 2, 3 anos, aí agora eu quero mudar de área, quero ir pro tributário, quero ir pro trabalhista, quero ir pro societário. E aí você começa tudo de novo. Então, é duro também com quem está saindo da faculdade, porque ainda não tem todas as referências, mas é importante, sim, eu estou contigo, Renato. Esse momento do estágio para vocês, ele é muito válido. A gente queria saber, tem alguma dica para o que colocar no currículo, o que falar numa entrevista, porque a gente está entrando nesse mundo agora e a gente ainda não sabe muito bem como se posicionar no mercado. Eu acho que é interessante você colocar não só um pouco das suas soft skills, que você entende que são os mais marcantes dentro do seu perfil, mas também um pouco da experiência que você teve em outros estágios. Ou se for o primeiro estágio, completar com mais informações sobre os seus soft skills e o porquê que você é uma candidata ideal para aquele tipo de projeto, para aquele tipo de vaga de estágio. Hoje em dia, uma coisa que muita gente menospreza na hora de fazer entrevista, o que o Renato falou, boa parte dos processos seletivos são online hoje. Então, uma coisa que eu sempre recomendo e que, né, às vezes as pessoas deixam passar é imagem. Isso é importante. Então, a qualidade da imagem aonde você está, de ter uma internet boa, de você estar num ambiente tranquilo,
A câmera está bem posicionada, independentemente de qual a resolução da câmera, mas ela está bem posicionada e você está bem vestido. São, porque se você precisa levar a seriedade de uma entrevista presencial para o mundo online. E às vezes as pessoas acabam achando que, como é online, tudo bem eu fazer do café essa entrevista, tudo bem eu fazer da cozinha da minha casa, tudo bem eu fazer com as pessoas atrás. Toma cuidado com isso, porque é o momento que você tem para se vender, é o momento que você tem para impressionar a pessoa que está atrás de você. E se você não conseguir transmitir uma boa imagem naquele momento, você já sai em desvantagem no processo seletivo. E eu acrescentaria na parte da entrevista, eu acho isso fundamental. Primeira coisa, você pesquisar quem é o histórico da empresa que vai te entrevistar e mais do que isso, quem é a pessoa que vai te entrevistar. Qual o histórico dessa pessoa, por onde ela já passou, né? Qual a experiência, qual a vivência que ela tem. Com isso, você pode conectar de alguma maneira com alguma pessoa que você conhece, com alguma. Ah, pô, você trabalhou no escritório e tal. Pô, teve um amigo que trabalhou também. Quebra gelo. Quando você quebra gelo no começo da conversa, ela fica mais leve, mais informal. É incomum fora do Brasil. Nos Estados Unidos é papum. Aqui não. Aqui você tem a opção de quebrar o gelo. Às vezes até toma muito tempo quebra gelo. Mas eu diria, se preparar, saber quem é o teu entrevistador ou entrevistador do lugar onde você está indo, colher informações de pessoas que estão lá e tentar quebrar o gelo, que isso vai ajudar. Dicas valiosas. Muito. Com E certeza. puxando agora também para essa área mais dos estudos e para estudante, quais dicas vocês dão para quem está interessado em seguir na carreira de Hunter e também como gerir a própria carreira, né? Porque a gente sabe que é muito difícil entender como você vai se posicionar dentro do mercado e qual é o momento certo para poder agir em certas situações. Então, quais são as dicas que você dá em relação a isso? Para você e para o Bruno também. Renato responder, porque para mim ele é o headhunter perfeito do ponto de vista de soft skills. Obrigado, mas você sabe que eu até poderia devolver a bola, mas já que ele falou para responder, porque uma pessoa importantíssima que me influenciou a seguir pelos caminhos foi o Bruno. Ele se conhece antes de eu virar headhunter e ele sempre falou muito da carreira e me influenciou a isso também. E quando eu montei a empresa, tanto ele quanto o Raul foram muito simpáticos e muito bacanas em me receber para contar um pouquinho de como era empreender. Mas eu vou sem dúvida responder aqui a tua pergunta. Eu acho que conectando com a nossa conversa lá atrás, você vai chegar de duas formas dentro do mundo do headhunter. Ou você vai ser abordada pela consultoria, ou você vai abordar a consultoria. Então, se você já tem essa vontade, esse apetite, esse appeal de querer trabalhar como headhunter, você precisa estar em contato com as consultorias. E aí você vai entender o que faz mais sentido para você. É uma boutique, como as nossas? É uma grande, que tem outras tantas áreas? E você vai abordar diretamente. Ninguém nasce com a experiência de headhunter. Você vai adquirindo ao longo do tempo. Quanto mais você vai entrevistando, quanto mais você vai visitando clientes, é impressionante. Hoje é uma coisa automática, né? Às vezes você vai lá conversar com um cliente, ele cospe o nome, você já conecta, já fala alguma coisa, e fala, nossa, como é que você conhece de mercado, hein? Porque a gente faz isso há 15, 20 anos. Então, também não adianta ter pressa. É um passo a passo, mas se você tem a vontade de entrar, o primeiro passo é abordar essas consultorias, e aí vai do ponto de vista realmente de soft skills. É você ser comunicativa, flexível, adaptável, né? De alguma maneira, quando a gente fala daqueles altos e baixos, tem que ter serenidade, porque não é nem ao céu nem ao mar, não é o pior dia do mundo nem o melhor dia do mundo. E você tem que gostar de pessoas, porque você vai lidar todos os dias com pessoas. Eu brinco, eu falo pra minha mulher, falei, eu não sou social, porque eu já faço todo o meu social na empresa, entendeu? A minha pilha acaba. E você quer que eu saia, eu quero ficar em casa. Mas brincadeiras à parte é isso, você dedica muito tempo para as pessoas, da sua equipe, seus clientes, os candidatos, é o tempo inteiro falando com pessoas. Lá no escritório a gente brinca que nós somos um instrumento de realizar sonhos. Você tem um sonho de um emprego novo, você tem um sonho de comprar algo que é importante para você. Então, o headhunter é aquela pessoa que vai conseguir te proporcionar uma carreira, um projeto novo, um emprego novo, para que você realize esse sonho. Então, você gostar de pessoas é imprescindível, é fundamental. Sobre a paciência que o Renato falou, eu gosto de usar um exemplo no escritório, com quem me é próximo, que é qual é o ponto alto da faculdade? É a festa de formatura. Todo mundo entra na faculdade pensando na festa de formatura. Só que se a festa de formatura ela fosse no começo da faculdade, vocês não iam ter amigos para confraternizar, vocês não iam ter vitórias para celebrar, e você não ia ter a conclusão em si do projeto.
Então, quando a gente entra numa empresa, quando a gente está pensando na nossa carreira, talvez nos primeiros 5 anos a gente não tenha o que celebrar, porque a gente está construindo com paciência, com resiliência, a nossa festa de formatura mais para frente. E posso só fechar com uma frase? É uma frase de efeito, mas é uma frase importante. Você colhe o que você planta. Então, se você colhe bem, você vai plantar. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Se você é apressado, você vai colher algo que não está pronto ainda. Então, tenha paciência, construa. Ninguém constrói uma casa da noite pro dia. Então, tenha paciência que você vai conseguir construir a tua carreira. Bom, pessoal, dá para ficar mais umas 3 horas aqui batendo papo, mas a gente tem horários e infelizmente a gente vai encerrar o podcast. Foi um prazer enorme conversar, tava um bate-papo muito legal. Mas a gente vai encerrar. Queria agradecer demais você, Bruno, demais você, Safiro, a Rafa, a Amanda. Obrigado por participarem com a gente. E é isso. Boa. Valeu!